amada Igreja do Senhor Jesus, a graça e a paz do nosso Deus a todo aquele que confessou o seu glorioso nome. E é um privilégio poder estar aqui com os irmãos essa noite, compartilhando mais uma porção do nosso Deus para instrução, para exortação, para edificação do povo dele mesmo. E para aqueles que já acompanham essa série aí, já deve ter uns 3 anos já. Vamos ao Êxodo. Êxodo capítulo 20, hoje o versículo 13. Êxodo 20, verso 13. Aguardarei que a igreja abra a Escritura e leremos a uma voz, em alto e bom som, esse verso constituído de 2 palavras. Assim diz a palavra inerrante e autoritativa do nosso Deus. Êxodo 20, 13 é uma voz, irmão. Não matarás. Pai Santo, nós te bendizemos e confessamos que carecemos da iluminação do teu Espírito. Este é um versículo perigoso, é um versículo que pode nos trazer uma certa presunção. Então, Deus, aquele que entregou isso a Moisés, que faça essa bendita obra entregando ao coração de cada um aqui essa noite a gravidade do que está sendo dito aqui e a seriedade, Deus, do seu relacionamento com o seu povo. Louvado seja o Senhor por Jesus Cristo, e é no nome dele, Pai, que nós oramos. Amém. Irmãos, continuando nessa série em Êxodo, desde o capítulo 1, já chegando aí ao 20º capítulo e passando por cada mandamento, eu lembro aos queridos aqui, antes de nós termos abordado o primeiro dos mandamentos, nós vimos aqui como a Escritura, como os profetas, os apóstolos, Jesus Cristo, eles entendiam sobre a lei de Deus, a seriedade e a gravidade de quando Deus entregava algo. E trazendo aos irmãos, eu lembro aqui que a gente frisou muito bem, e eu vou voltar nesse ponto mais à frente, relembrando os irmãos, que a lei ela é espiritual. O ser humano, ele não é um corpo e uma alma. O ser humano é um corpo e uma alma junto, é uma integralidade. Você não é nem mais alma do que corpo, e você não é nem mais corpo do que alma. Você é um ser íntegro. Isso é a constituição da natureza humana, um corpo e uma alma. E por que eu digo isso? Porque nos nossos dias, e não de hoje, a própria cultura grega entendia seu corpo mal, a matéria é ruim, é caída, e o espírito é bom. E esse corpo mal é o cárcere dessa alma, desse espírito, e quando nós morremos, a alma se liberta, uma alma pura, mas a Escritura não mostra isso. A Escritura diz que está debaixo do pecado tanto o corpo quanto a alma. E para entendimento desse mandamento aqui, não só dele como os demais, mas especialmente não matarás, é fundamental que nós tenhamos uma visão bíblica do que é o ser humano. A antropologia é a ciência que cuida disso. O que é o ser humano? E existe a antropologia bíblica, que é o próprio ser que nos fez, que nos está dizendo, vocês são desse jeito. Então, lembre-se, somos corpo e alma. Êxodo 20, versículo 13, ele vai ser repetido em Deuteronômio 5,17, quando, de novo, na entrada da Terra Prometida, Moisés entrega novamente a lei. Por isso que o livro chama Deuteronomos, É a segunda vez a entrega da lei. E esse, como eu orei aqui, parece ser um daqueles mandamentos que nós nunca quebramos. Eu conheço aqui quase todos, existem pessoas mais recentemente chegadas à igreja, e eu creio que ninguém aqui tenha cometido um homicídio, um assassinato. Eu conheço as pessoas aqui. E muitas vezes a gente pode, quando questionado da obediência de Deus, dos seus mandamentos, da sua lei, a gente meio que se orgulha, Não, mas eu nunca matei, eu nunca roubei. Geralmente essa é a resposta que a gente recebe, inclusive, dos de fora, Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou até mais ou menos bom, Tem uns mandamentos aí que eu escorrego aqui, escorrego ali, mas, no geral, está tranquilo. Mas não está não, meu irmão. E nós vamos ver isso aqui essa noite, e nós lemos isso na liturgia. Se o querido prestou atenção no que foi lido aqui no Sermão do Monte,
é para você estar apavorado com o que Jesus diz ali. Porque o Sermão do Monte, até mesmo muitos ateus acham as palavras ali ditas, palavras inspiradoras, palavras bonitas. Oh, que coisa bonita, né, quando lê o Sermão do Monte. Queridos, nós lemos o Sermão do Monte como uma pá de cal que Jesus Cristo está julgando sobre nós. Não tem como. Sermão do Monte, Jesus eleva a lei de Deus à perfeição. E qual de vocês aqui vai poder atender a lei de Deus perfeitamente? Esse é o grande mote da entrega do Sermão do Monte. Como nós temos demonstrado aqui nessa jornada, nós veremos que a lei, de novo, ela é espiritual, ela atinge o homem inteiro. Você, meu querido ouvinte, não é metade corpo e metade alma, você é inteiro. Você é inteiro e responsável pelo que o seu corpo e pelo que a sua alma produz. Há uma responsabilidade moral diante de Deus. O nosso Senhor deixou isso claro, que da nossa boca sai do que está cheio o nosso coração. Então, o pecado começa lá dentro, é no íntimo. É no mais reservado, naquele lugar que você não quer que ninguém conheça, que só você sabe. Mas, muitas vezes, nós nos esquecemos que o nosso Deus também sabe, porque Ele sonda o mais profundo da nossa alma. As manifestações corpóreas, as nossas atitudes, as nossas palavras, têm origem na nossa alma, no nosso coração. E não é nada sem propósito. E este mandamento é mais um que vem nos desmascarar diante da santidade e da retidão do que Deus exige à sua criatura, a sua mais exaltada criatura, que é o ser humano. Guardem isso, irmãos. Você é responsável pelos seus atos e pelos seus pensamentos. Pecado não é aquilo que atinge de fato uma outra pessoa. Ah, não matar. Eu não matei, eu não agredi ninguém, eu não levei ninguém a óbito. Mas aquilo que já foi cultivado no nosso coração já é o pecado, como Jesus Cristo nos disse aqui no Sermão do Monte. Tiago, irmão do Senhor Jesus, registra em Tiago 1, de 14 a 15, assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meu irmão, acho que eu vou falar isso aqui não sei quantas vezes, eu vou continuar falando até o dia que o Senhor me levar. Pecado não é aquilo que você fez ontem, não é aquilo que você faz agora e não é aquilo que você vai fazer amanhã. Pecado é o que você é a sua natureza que está ligada ao mal, à geração adâmica, aquilo que foi perdido lá no início. E se assim não estiver claro no nosso coração, não há do que nós sermos salvos, e nós estamos caminhando em direção ao inferno. Um desafio que todo pregador enfrenta, né, quando sobe aqui no púlpito, é não trazer as panelas sujas da cozinha. Eu explico isso. Nosso professor no seminário de homilética, de exegese, ele faz assim: todo estudo que você fizer, toda exegese, toda consulta a léxicos, fique na cozinha. Leve à igreja o prato pronto, o prato bonito, o prato para servir a palavra de Deus. Mas, às vezes, é necessário trazer alguma coisa para que a igreja veja o que realmente está contido em algum ensino de alguma porção da Escritura que a gente expõe aqui. E o não matarás é um desses textos. Hoje nós vamos entender o que Moisés quis dizer para aquele povo quando Deus o entregou. Esse mandamento, no original, foi dito a Moisés da parte de Deus: Lo tis tissa. É não matarás, na nossa tradução. Só que esse tirtsa, ele tem uma raiz em uma palavra, hatsa. E essa palavra é literalmente no hebraico: não cometerás assassinato. Não assassinarás. É um ato com intenção maliciosa, com intenção dolosa, um ato premeditado. São duas palavras distintas. O matar, de forma geral, no hebraico, é harag. E não foi essa palavra entregue aqui no mandamento ao nosso Senhor. Então a coisa vai ficando um pouco mais clara. Tradução, irmãos, é uma bênção, tá? Glória a Deus de termos a Escritura
nas nossas mãos traduzida ao português. Mas, às vezes, a nossa própria confessionalidade diz que é necessário, quando houver alguma confusão, alguma possibilidade de conflito entre textos, nós irmos até os originais e ver qual que é a intenção do autor ali. O que está acontecendo? Então, na verdade, Deus entregou o não cometerás assassinato, ou não assassinarás, que implica injustiça, premeditação, ódio. Não é à toa que, se você lembrar o Sermão do Monte que nós lemos aqui, nós vamos tocar nesse assunto, o que Jesus vincula ao mandamento não matarás? Como ele vai explicar? Com a ira, com o conflito, com o ódio. É a maneira que ele vai explicar o como nós quebramos esse mandamento. Então, meu querido, tendo estabelecido qual que é a intenção de Deus ao instruir o seu povo com esse sexto mandamento, nós podemos caminhar seguros aqui, evitando tomar alguns posicionamentos, algumas atitudes, até diante da sociedade, diante daqueles que nos questionam, de forma ignorante, e defendendo aquilo que a Bíblia não defende e combatendo aquilo que a Bíblia incentiva você a promover. E nós vamos ver nessa caminhada aqui, por meio de 2 pontos. Hoje, essa pregação ela vai ser dividida em 2 pontos. É uma pregação extremamente doutrinária. O primeiro ponto é o que eu devo fazer diante deste mandamento. Sabendo que Deus, ele diz que nós não podemos promover o ódio, o assassinato intencional, premeditado, o que eu devo fazer, então? Como entender o que acontece à minha volta no mundo? E, em segundo lugar, o que eu não devo fazer? Como que eu devo me comportar diante da lei do Senhor? Nós vemos que existem uma série de exigências que foram sendo explicadas por Deus ao povo no decorrer do livro do Êxodo, no livro de Números, em Levítico, que é justamente Deus pegando esse decálogo, esses 10 mandamentos, e dando exemplos e explicando situações para encaixar onde que aquilo ali remete àquela devida lei. Então, nós vemos aqui, naquilo que eu devo promover para que eu esteja alinhado com a mente de Cristo, como Paulo diz, né, para a gente ter essa mente de Jesus em nós, nós devemos nos empenhar, irmãos, em todo cuidado e todo esforço legítimo para preservar a vida, tanto a nossa quanto de outrem. Nós vimos isso também no sermão antes do primeiro mandamento, que a lei de Deus ela tem um lado positivo, aquilo que eu preciso fazer, e a lei de Deus possui um lado negativo, aquilo que eu não devo fazer. Quando Deus entrega uma obrigação, Deus está entregando também uma proibição. E quando ele entrega uma proibição, que aqui no caso, ele está entregando uma obrigação. Aquele que sabe que tem de fazer o bem e não o faz, o que o apóstolo Paulo diz? Este peca. Então, todo o empenho em defesa da vida e de outros, resistindo a todos os pensamentos, que foi o que Jesus colocou. Tudo começa no mundo das ideias. Todos os propósitos, subjugando as paixões, os vícios, evitando, irmãos, as ocasiões, as tentações, como Tiago nos disse aqui na leitura do primeiro capítulo, que tendem a tirar injustamente a vida de outra pessoa. Irmãos, não resta dúvidas que o presente século está debaixo realmente do poder de Satanás, como a Escritura nos diz. Eu costumo ver crentes no Senhor com dúvidas se é legítimo o aborto. Eu costumo ver crentes com dúvidas se é legítimo a eutanásia. É algo terrível, irmãos. Diante desse mandamento aqui, é inconcebível alguém que tenha sido iluminado pelo Espírito Santo continuar pensando que pode ser que o aborto seja aceitável, porque não é, irmãos. Isso é um fato. Outra coisa que nos é exigida nesse mandamento, a justa defesa da vida contra a violência. Nós vamos ver aqui no lado negativo, né, desse mandamento, que algumas ideologias que procuram desarmar um homem e uma mulher e tirar de si a condição de autodefesa, isso é diabólico. E isso aconteceu com o povo de Israel, quando os filisteus tomaram seus armamentos. E isso foi desaprovado, eles tinham direito. Daqui a pouquinho nós voltamos nisso aqui. Outra coisa que nós vemos aqui
na defesa do não matarás, quando nós estamos em situação de aflição. Garanta que eu não preciso pôr a mão no olho aqui, Deus está me revelando que tem alguém aqui com um problema. Isso é coisa de maluco, porque todos aqui têm os seus problemas. Esse mandamento, ele nos diz que nós devemos ter a paciência em suportar as provações de Deus, não nos irando, irmãos. Queridos, nós somos a igreja que crê biblicamente na total soberania do Senhor. Hoje de manhã, a reverenda Dercy trouxe a pregação aqui, a soberania do Pai, a soberania do Filho, a soberania do Espírito Santo. Mas aí, quando acontece algo que, de acordo com a minha sensibilidade, com os meus pensamentos, é algo ruim, eu acho que está tudo fora do controle de Deus. Mas não, meu querido, foi Deus que mandou aquela aflição para você. E se você é crente, você vai crer no que o apóstolo disse, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Meu querido, desarme o seu coração, porque é loucura diante da modernidade e do humanismo que nós temos hoje, aonde é falado com você diuturnamente que você merece, que você pode, que você tem o poder. A Escritura diz assim, você não merece nada, ou melhor, você merece o inferno. E por misericórdia, Deus está anunciando a sua salvação e explicando como encarar esse mundo para que você tenha uma vida um pouquinho melhor. Essa é a finalidade da lei. Nós tratamos disso aqui. A lei de Deus, ela tem 3 princípios. O primeiro é dar a mínima condição de civilidade no mundo. Existe um princípio moral universal, que toda tribo, língua, raça, nação, qualquer lugar você vai encontrar. O não matarás é um deles. O não furtarás é outro. Isso não interessa a cultura tal, não interessa. É um princípio universal que o Senhor colocou no coração do homem. E sem esse princípio aqui, tudo me é permitido. Existe um autor russo chamado Dostoiévski, que ele escreve Os Irmãos Karamazov, e ele diz assim, se Deus não existir, tudo é permitido, porque é Deus que vai dizer, não pode matar. Se não houver Deus, o que me impõe esse limite? Ninguém. Então, existe esse princípio, o primeiro uso da lei, o mínimo de urbanidade e civilidade no mundo. O segundo, nós sabemos que nós somos pecadores, que nós temos um problema. Quando Deus manda não matar, e Jesus vira para a gente e fala assim, ó, se você se irou, você já matou? Fala, meu Deus, então nós estamos na água aí. Não tem jeito. Então, você entendeu o que a lei está querendo dizer. Porque aquele que lê a lei de Deus e diz assim, nisso aqui eu estou tranquilo, ele não entendeu o Evangelho. Ele não entendeu para que Jesus veio e por que Cristo morreu. Porque nós somos violadores da lei do Senhor, uma lei que é perfeita e que só pode ser obedecida por alguém que é perfeito e que é o Filho de Deus. E, por fim, queridos, o terceiro uso, o primeiro, a civilidade no mundo, o segundo, o uso da lei, que é convencer o homem de pecado, e o terceiro uso da lei, que é a bênção do Senhor ao seu povo. Irmãos, quando nós temos a lei e nós somos crentes, nós temos salvaguardas para nos guiar até o dia da nossa morte que nós vamos encontrar com o Senhor. Nós não estamos mais soltos nesse mundo. Porque Deus falou assim, não faça isso, faça aquilo, vá por aqui, não vá por aqui. E o crente com o coração mais amoroso que ele tem, ele sabe, o meu pai está dizendo e o meu pai quer o meu bem. E eu vou fazer isso aí é a bênção. Tanto que quando nós adentramos Êxodo 20, eu disse para vocês, Deus fez uma promessa a Moisés. Quando Deus envia Moisés no capítulo 3, 4 do Êxodo, Deus fala assim, vai lá e tira o meu povo do Egito, que é o pecado. Aí Moisés, não, Senhor, e Moisés enrolando e tentando escapulir, Deus não tem jeito não, Moisés, é você mesmo. E eu vou te dar um sinal, Moisés, que você cumpriu a sua missão. Vocês vão me adorar no pé do Monte Sinai. Nesse monte que eu estou falando com você agora, você vai estar com mais de 1 milhão de pessoas prestando culto a mim. E esse morro vai fumegar, trovão vai estremecer as bases do limiar. E está acontecendo isso aqui, a promessa está sendo entregue. Vocês percebem que Deus, ele resgata um povo do pecado. Cada um aqui que acreditou em Jesus foi resgatado do pecado, porque vocês precisavam, não é porque vocês mereciam obedecer alguma coisa, não. E agora, salvos,
Deus dá a maior bênção dele, que é a palavra. Palavra que foi encarnada na pessoa do Filho. A Escritura que está na tua mão, meu irmão, é a bênção de Deus para você. Não é uma condição para você se sair bem, uma performance de obediência para você ir para o céu, não. É porque você já está lá. E Deus vai te dar a clareza para você ver, eu preciso obedecer isso aqui. Mesmo que de forma imperfeita, mesmo que fraqueza, com todas as minhas mazelas, isso aqui é o suprassumo da própria vida, é a lei do Senhor. Salmo 119, a gente vê isso claramente. Queridos, promover a vida, sossego mental. Olha isso, eu estou sendo aqui tremendamente confessional, viu? Nós já temos tudo prontinho nos símbolos de fé, então a gente não precisa inventar a moda. Sossego mental, alegria no espírito, uso sóbrio de comida, de bebida, de remédio, de sono, de trabalho, de recreação, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que, e eu me coloco nisso, viu? E eu já estou ficando preocupado, a tal da tela do celular. O povo não aguenta ficar sem. Você está se destruindo em cima daquilo que tinha que ser uma recreação para você. Algo que deveria te divertir, não te causar uma dependência, assim como comida, bebida, remédio, sono, trabalho. Tudo aquilo que escraviza está atentando contra a sua vida e contra a vida de outrem. Pais, tomem cuidado. Cuidado com as telas, com as crianças. Pais que deixam seus filhos na hora de comer. O menino só come se tiver com o celular na mão. Isso está errado. Isso é pecado. E você está destruindo o seu filho. Arrependam-se e voltem para o uso correto daquilo que Deus nos deu. Deus nos deu, a comida é dele, a bebida é dele, o trabalho é dele, o recreio é dele. E quando isso toma o lugar dele na nossa vida, é pecado, irmãos, é pecado. E aí vem junto a promoção da vida, né? Pensamentos caridosos. Quem aqui está cultivando isso, irmãos? Ter olhos bons. Aconteceu um problema, uma situação com uma pessoa, tal, tal. Primeira coisa que vem no nosso coração é achar que é algo pessoal e algo contra nós. Estava conversando isso comigo esses dias lá em casa. Mas em 95% das vezes, é algo que não tem nada a ver com isso. Mas o nosso pecado já nos arma para dizer, fulano está contra mim. Fulano fez isso, foi de propósito. Ah, se eu pego fulano. Ao invés de nós termos olhos bons, como o próprio Cristo também defende no Sermão do Monte. Prontidão para se reconciliar, suportar pacientemente, perdoando injúrias, dando bem por mal, irmãos. Te fizeram mal? Retribui com bem. Confortando e socorrendo aflitos, protegendo e defendendo o inocente, são posturas positivas do mandamento não matarás. É o ensino que Jesus coloca casadinho ali no Sermão do Monte, ó. E que muitas vezes a gente pode olhar para isso e aquele que pensava, né, eu nunca matei ninguém, aí a pessoa vai pensar assim, agora, ixi, eu estou ruim. Você tem duas opções, ou verdadeiramente clamar a Deus, que te mova à obediência, ou dar de ombro, isso aí é bobagem, não tem nada disso não. E assim renegar a própria palavra do Senhor no Sermão do Monte. E aí nós vamos entendendo, irmãos, da gravidade do não matarás, quando nós lemos, por exemplo, abra sua escritura, em Colossenses 3, vai na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses 3, 12 e 13. Eu peço à igreja a uma voz. Isso, irmãos, vai nos mostrando por que Paulo exorta tanto uma mudança de mente. Porque isso parte de dentro de nós. Colossenses 3, 12 e 13, a uma voz, igreja, em alto e bom som. Revesti-vos
Irmão, se você não está resistindo ao pecado ao ponto de derramar sangue, como o autor aos Hebreus diz, você está pecando. Vocês estão vendo tudo aqui que a gente está debatendo até agora. O lado positivo de promoção da vida, do não matarás. O versículo 8, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Despojar de quê? Da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena no falar. Primeira carta de Pedro 3,9, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo. É uma disposição santa, meu irmão. Eu não estou dizendo aqui que vai ser fácil, não, meu querido. Vai ser diante de muita lágrima, oração e leitura bíblica, porque não faz parte da sua natureza. Você que recebeu um novo espírito vai ter que alimentar esse espírito com aquilo que é o alimento dele, que a palavra do Senhor é a oração. Porque senão não vai dar certo. Filipenses 4:5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Gálatas 5:22 e 23 é o tão conhecido fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Contra essas coisas não há lei. Acabou. Você foi transformado, você está vendo? Não tem mais a lei. Você não tem que garantir diante de Deus uma performance de obediência. Mas você tem que garantir um coração disposto a querer aprender e a mudar. Entrega o teu coração ao Senhor. Versículo 8, queridos. Finalmente, irmãos, olha isso. Isso aqui foi o primeiro texto que eu li no Colégio Santa Amélia com as crianças, no primeiro dia de capelania. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aí nós vamos para a cultura do presente século, tocando dentro da casa dos crentes, os tipos de música, de filme, de conteúdo produzido e que alimenta tudo ao contrário do que a Escritura nos está mandando cultivar. Em segundo lugar, irmãos, o que não fazer? Aqui nós estamos promovendo a vida. E o que não fazer diante do não matarás? É muito óbvio. Primeiro ponto aqui que os nossos irmãos puritanos colocaram, né? Não tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto, olha que interessante, tem a ver com a exegese que nós fizemos. Não assassinarás, exceto em caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. Então, o mandamento ele não está tirando o seu direito de se defender de um ato que vai tirar sua vida, não, viu, meu irmão? Tem gente que defende, né, o pacifismo. Isso se chama pacifismo. Existem religiões que, não, o soldado não pode ir para a guerra, não, porque isso aí é pecado. Não é o entendimento errado. Se há um motivo justo, se há uma injustiça acontecendo, a promoção da vida que nós vimos aqui é a defesa, e aqui é você entender o mandamento dentro do seu contexto que nós vimos aqui. Pena de morte, irmãos. Quantos aqui agora eu vou escandalizar? Acho que não, pena de morte não é antibíblico, não é bíblico, não. Não é não, irmãos. Não é não, e nós vamos ver aqui, olha. Gênesis 9:6, quando Noé desce da arca, as águas acalmaram, Deus vira e Deus dá uma ordem. Deus vira e fala assim, está em Gênesis 9:6. Aquele que derramar o sangue de outro homem deve ter o seu sangue derramado. A promoção da injustiça, da vida pela vida, ela provoca o que a gente vê hoje na situação na sociedade. Anomia. Não sei se alguém conhece essa palavra aqui. Anomia é a falta de lei. Anomos. Não tem lei. E uma das primeiras coisas é o próprio Estado, a própria autoridade que é constituída por Deus, ela se exime de agir conforme o próprio Deus constituiu para ela agir. Hoje nós temos um Estado que ele está entrando dentro da sua casa para dizer o que você come,
o que você assiste, o que você veste, os impostos que você tem que pagar exorbitantemente, mas nós não temos um Estado que age com justiça. Ele intromete naquilo que a Escritura diz para ele não intrometer, até dizendo que você não pode instruir os seus filhos dentro de casa. Mas ele não intromete naquilo que é da obrigação dele, que é, de acordo com a Escritura, qual é a função do Estado, irmãos? Promover o que é bom e punir o que é mal, até com o poder da espada. E isso aqui nós não estamos tirando de debaixo do braço, não, queridos. Paulo, ele, diante de Festo, ele no seu julgamento, os fariseus o acusando e tudo, Paulo ele meio que perde a paciência no julgamento e fala assim, governador, se eu cometi um erro que é digno da pena de morte, me manda matar. Mas se não, acaba com essa bagunça aqui e me liberta. O próprio apóstolo ele reconhece. Se a lei me manda matar, executa. Mas vamos terminar com isso aqui. Se não tem acusação para a morte, eu estou livre. Queridos, o próprio Jesus Cristo, diante de Pilatos trazendo a ele as acusações e tudo, e Jesus caladinho. Jesus tinha o quê de falar ali, né? Porque era a gente que estava lá diante de Pilatos, não era ele, né? Era nós nele. Ele não tinha o que nos defender ali. Aí Jesus, caladinho, Pilatos olha para ele meio nervoso e fala assim, você não sabe que eu tenho o poder de te libertar e de mandar te matar, não? Aí Jesus olha nos olhos dele e fala assim, você não teria esse poder se do alto ele não te fosse dado. Jesus confirma a Pilatos que Deus deu a ele uma autorização para tirar a vida dele. E nas entrelinhas está assim, você abre o olho com o que você vai fazer com esse poder. Eu imagino Pilatos derretendo dentro de si, né? Que homem que é esse que confirma, inclusive, que eu tenho o poder de tirar a vida dele? O caso da mulher adúltera, irmãos. Eu preguei isso lá na congregação. Os acusadores em volta da mulher adúltera, e a lei manda matar. Nós vamos passar aqui, né? Os diversos textos que apoiam a pena de morte. O adultério está em Levítico 20:10. A lei manda matar, e os fariseus chegam, Senhor, essa mulher aí foi pega em adultério, e a lei manda matar. E agora? Aí Jesus ajoelha lá, começa a desenhar no chão, ninguém sabe o que ele estava escrevendo ali. Tem gente aí que fala, porque Jesus estava escrevendo não sei o quê e tal. Esquece, a Escritura não diz. Só diz que ele começou a rabiscar o chão. E eles, insistindo, falaram de novo, e aí, Senhor? Jesus simplesmente levanta e fala assim, pode matar. Só que vai começar o apedrejamento aquele que não tem pecado. Aí João diz, sendo acusados pela própria consciência, porque não tinha um santo ali, né? Eles foram largando as pedras, saindo de fininho, porque aquele primeiro que começasse a jogar pedra ali ia abrir uma reação em cadeia, todo mundo ia ser apedrejado. Mas Jesus, em momento algum, ele tirou a autoridade da lei. Ele só disse, já que vocês querem usar a lei, a letra fria da lei, então nós vamos usar a letra fria da lei, porque Cristo veio trazer a misericórdia. Aquele momento ali era um momento chave de Jesus mostrar que, no fundo, todos já estão mortos em delitos e pecados. Não existe um vivo. E pela graça do Espírito Santo, aqueles que creem em Jesus são trazidos à vida eterna para a glória. Então, naquele momento chave, Jesus fala assim, eu tenho na minha mão a graça e eu tenho na minha mão a justiça. Qual dos dois vocês vão querer? Se eles apelassem para a justiça, não sobrava um ali. Então, irmãos, por favor, pena de morte para assassinato, Êxodo 21:12, Números 35, de 30 a 33, idolatria e apostasia. Existem, queridos, e é bom ficar claro aqui, crimes que, devido ao ambiente da nação de Israel, eles tinham que promover a teologia da teocracia divina sobre o povo, inclusive matando aqueles que eram apóstatas. Com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ficou claro que o mundo está morto, não precisa de executar um tipo de pena. O mundo, aquele que não crê no Deus da aliança, o Deus Yahvé, ele tem que ser morto, mais ou menos como os muçulmanos fazem, né? Aquele que não crê em Alá tem que ser executado. Isso está lá na surata do Islão. Já foi mostrado que não há um vivo nesse mundo. É o vale de ossos secos de Ezequiel. Mas existem mandamentos que, pela equidade social, eles ainda vigoram. E eles ainda tinham que ser respeitados.
Nós temos o incesto e o bestialismo como condição para a pena de morte, a blasfêmia em Levítico 24:16, a feitiçaria, Êxodo 22:18, rebeldia extrema contra filhos, dos filhos contra os pais, irmãos. Aquele filho, eu já vi um caso desse na minha família, viu, irmãos? Nós tínhamos um conhecido, que na verdade era da família da minha tia torta, né? Que era casada com meu tio realmente de sangue. Ela tinha um irmão que era um demônio e que batia, inclusive, nos pais. E o meu tio matou ele. Isso é para outra história, por causa de uma briga. Mas ele era um demônio dentro de casa. A Escritura diz que aquele filho que é rebelde ao extremo e contumaz e não tem correção, ele tem que ser executado. Você já pensou nisso? Queridos, entendamos que o não matarás é não assassinarás. O poder da autoridade, o poder da autodefesa, da legítima defesa, ainda está nas suas mãos. E qualquer lei que tente tirar isso de você, que tente te desarmar, é diabólica. Qualquer governo que tira a arma de cidadão é demoníaco. Preste atenção nisso. E aqui nós continuamos. Não matarás, negligência e a retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, nós já comentamos aqui, né? Leis que vão sendo aprovadas, retirada do meio legítimo de defesa, a ira pecaminosa, irmãos, não preciso nem dizer isso aqui, nós lemos isso em Mateus capítulo 5, o ódio, a inveja, o desejo de vingança. Quem aqui, irmãos, nunca sofreu uma injustiça e matou alguém no coração? Vocês estão vendo que o mandamento ele é complicado? O uso imoderado de comida, bebida, trabalho, as recreações, como já foram ditas aqui, palavras provocadoras. Sabe aquela pessoa que chega no ambiente e você fala, isso aí é caçador de confusão. Está quebrando o mandamento, está provocando tumulto, está provocando convulsão. Seja manso, fruto do Espírito. A opressão, a contenda, espancamentos, ferimentos, tudo o que tende à destruição da sua vida ou a vida de alguém. Relembrando, a coisa começa aqui, ó. E se começou aqui, é porque você não tem controle do seu pensamento. Clame a Deus misericórdia e mude o rumo daquilo que está acontecendo no seu coração. E aí eu pergunto, meu querido ouvinte, você pode bater no peito e continuar com aquilo? Mas eu não roubo, eu não mato. Pode dizer que nunca matou ninguém? Continuará se apoiando na sua autojustiça diante dessa reta e santa lei do Senhor? Continuará confiando nos seus recursos escassos para merecer o céu? Não, eu estou indo para o céu porque eu estou até mais ou menos. Eu brinco aqui, né? Qual que é a nota de corte do Enem celestial? Nós estamos vivendo um Enem celestial, de acordo com o mundo, né? Qual que é a nota de corte? É 700, é 800, é 900? A nota de corte, irmãos, é a perfeição. E só um pode demonstrar isso em nosso favor, querido. Só um. Realmente se convença que você é um inábil diante da exigência de Deus, um Deus que é perfeito, que nos deu uma lei perfeita, para provar que nós somos perfeitamente incapazes de obedecer. E o único que pode fazer isso por nós é o nosso Senhor Jesus Cristo perfeito. Ele entra e, pela fé, eu posso abraçá-lo. Senhor, eu largo tudo aqui. Disse até a história de um puritano que estava no leito de morte, e os puritanos, eles não tinham esse milindre de hoje, não, né? O cara está morrendo. Aí chegava o conselho do presbitério, uma visita, 3, 4 pastores, o enfermo na cama. Eu falei, meu irmão, você está preparado para morrer? É assim a conversa, o nível da conversa. Você está indo embora. Aí disse que esse puritano virou assim, quando eu chegar lá no céu, eu vou pegar todas as minhas boas ações, tudo aquilo que eu fiz, preguei o evangelho, levei pessoas a Cristo, vou botar num saco e vou colocar no cantinho. Vou pegar os meus pecados, tudo aquilo que eu cometi de erro e tudo, vou botar num outro saco, botar num outro cantinho, vou correr e abraçar os pés do meu Jesus. Era isso que ele ia fazer. A garantia, no leito da morte, ele sabia, por causa da sua imperfeição. Meu irmão, Jesus Cristo leva toda a argumentação de não matarás para a falta de perdão. É o que está escrito ali. Enquanto nós estamos no caminho, procura o acordo, procura a concórdia.
Abra mão de certas coisas. O orgulho, a vaidade, a soberba nos impede, às vezes, de dizer, eu errei, me perdoa. E isso abre um mundo na sua frente com aquela pessoa que você está em conflito. O que adianta nós, quando Jesus diz assim, ao levares a tua oferta ao altar, ele está falando do culto ali, viu? Nós estamos todos cultuando aqui. Mas será que Cristo recebe um culto de alguém que está com ódio no coração? A palavra diz que não, irmãos. E não tem como a gente mudar isso. Porque Cristo não é menino para mudar. Cristo não é menino para mudar. Nós temos um problema. Nós temos um problema. A lei de Deus é o nosso problema. E Jesus tem a solução para tornar a lei de Deus a bênção na nossa vida. E Ele convida. Cristo convida. Vinde sem dinheiro, sem preço, e receba aquilo que não se pode pagar, que é a salvação da sua alma. Você não tem condição de pagar. É só ir, Senhor, eu entendo que eu sou um incompetente, me salva e me perdoa. Isso é o que é o Evangelho, e nada mais.